Com o avanço da tecnologia, surgimento de novos conceitos, o interesse das pessoas em visitar museus vem diminuindo com o passar do tempo. A maioria se esquece que nesses espaços estão reunidos produtos que ajudaram a impulsionar o crescimento de uma cidade. O professor Paulo Afonso é contrário à estatística. Na verdade, é um apaixonado por museus. Hoje, na realidade, é algo que está se perdendo bastante com relação a museu, a Casa da Memória, é a falta de identidade. Então, hoje a gente nota que não está tendo muito interesse em se procurar. Talvez seja até pela tecnologia que busca-se muito mais pesquisa através do computador do que se vivenciar dentro de uma Casa da Memória, dentro de um museu. No ano passado, o Museu João Moreira da Silva recebeu aproximadamente 650 visitas. Nesse ano, o número chega a pouco mais de 110 visitas, registradas até o mês de maio. A maioria dos visitantes é de Andradas, mas também encontramos registros de pessoas da Bahia, de São Paulo e de cidades vizinhas. Para o professor de História, o espaço pode ser considerado como uma casa da memória. O museu, na realidade, ele vai trazer para você peças históricas. E a Casa da Memória, ela vai trazer um material da própria população, do próprio povo. Eu caracterizaria como Casa da Memória. Tá? Nós temos aqui um acerto que não chega a ser um grande acervo, porém um bom acervo que nós temos aqui. Simplesmente precisa ser catalogado, precisa ser fotografado e ser bem montado na Casa da Memória para se tornar algo atrativo para o visitante. Segundo Paulo Afonso, atualmente faltam atrativos para despertar o interesse da comunidade e ocorre alguns erros da apresentação de algumas peças. Pequenas mudanças poderiam atrair um número maior de visitantes, principalmente estudantes. Eu acho que por falta de atrativos, sendo que nós temos muitos atrativos dentro da Casa da Memória. Até existe aqui uma vitrine que está numa disposição irregular a questão de objetos indígenas pré-históricos, porém onde o visitante, para ele poder visitar, para ele verificar, ele tem que se abaixar. Então esses objetos deveriam ficar na vitrine de cima para que a pessoa tivesse um contato maior com esses objetos. Outra sugestão do professor para aumentar o número de pessoas é desenvolver exposições itinerantes. Exposições que não sejam permanentes, que possa ser mudado. A gente tem aí objetos indígenas, nós temos máquina fotográfica, máquinas de escrever, rádio, até uma geladeira de madeira a Casa da Memória possui. Porém, nós precisamos aqui na Casa da Memória, e já foi solicitado ao senhor prefeito, que fizesse a primeira coisa na Casa da Memória, uma dedetização. Nós estamos precisando dessa dedetização dentro da Casa da Memória. Grandes museus estão investindo na tecnologia para aproximar as pessoas. Eles oferecem visitas virtuais, onde as pessoas podem conhecer peças sem sair de casa, simplesmente pela tela do computador. Eu até acredito que seja muito bom a questão do museu da internet, o museu virtual. Hoje a gente consegue fazer uma visita ao Louvre. Existem vários museus do mundo que hoje você faz a visita virtual. Mas nada como você estar em contato com o objeto que fez parte de uma história. O virtual é importante, a tecnologia existe, temos que fazer o uso dela, mas temos que valorizar aquilo que está à nossa disposição também. Temos aqui sim algumas peças bastante raras, como pontas de lanças de cristal, nós temos duas que foi doação, existem capas de jagunços que fizeram parte do período das oligarquias de Andradas, peças, quadros de Getúlio Vargas, que na época do getulismo nós tivemos aí a idolatria pelo líder, né? Nós temos esse tipo de peça que é importante, rádios de várias espécies, ferros elétricos, panelas de ferro. Existe uma coleção bastante grande e de fundamental importância. Resta apenas uma reestruturação para que isso venha trazer atrativo para a Casa da Memória. O museu é um lugar fantástico, onde as pessoas podem viajar pela história. Para ficar mais atrativo, algumas mudanças devem ser feitas para despertar ainda mais a curiosidade. Olha, como eu sou uma pessoa apaixonada por tudo que é antiguidade, eu diria que existe em cada objeto daqui uma curiosidade.
desde hoje nós temos um teclado de um computador e ele conhecer um teclado de uma máquina de escrever, de uma máquina de datilografia. Então isso é importante. Mas eu ainda acredito que, por exemplo, não basta viver. Hoje, para nós trazermos essas crianças da escola para cá, essas peças deveriam descer, ficariam para que as crianças pudessem movimentar, para eles sentirem hoje o toque de um teclado de computador e a força que se faz numa máquina de datilografia.